Eu entrei em burnout e eu superei. E hoje eu tô aqui pra abrir o meu coração, compartilhar coisas que eu nunca contei aqui antes, porque eu esperei estar pronta e 100% confortável pra falar sobre isso, porque o burnout é uma coisa que afeta muitas pessoas, então eu sinto que é meu papel aqui trazer essa consciência pra ti, pra que tu não entre em burnout ou pra caso tu esteja passando por um, saber o que fazer e como lidar. Passar por um burnout certamente foi a experiência mais difícil que eu já passei assim na minha vida, falando emocionalmente e psicologicamente. E na época que eu tava passando, eu prometi pra mim mesma que quando eu melhorasse, porque apesar de ser muito difícil, eu tentava pensar que eu ia melhorar, mas eu prometi pra mim mesma que um dia eu viria aqui fazer um vídeo sobre isso, pra compartilhar como que aconteceu, como que eu lidei e ajudar outras pessoas em algo que eu sei que é muito difícil, pode ser solitário, porque só quem tá passando entende. Então hoje eu tô aqui para fazer isso e eu decidi dividir esse vídeo em 5 partes. Primeiro eu vou falar sobre o que é o burnout, para quem não sabe, quais que são os 3 pilares do burnout, de acordo com estudos, que te ajuda também a identificar, né, se tu tá com um burnout. Depois eu vou falar sobre como aconteceu o meu burnout, o que causou isso, né, porque cada pessoa tem uma experiência diferente. Vou falar sobre os sintomas que eu tive, o que eu sentia, o que eu experienciei, como que eu lidei na prática e, em quinto lugar, eu vou falar sobre coisas que eu passei a implementar na minha vida e implemento hoje para que eu nunca mais passe por um burnout na minha vida. Bom, começando pelo começo, o burnout, para quem não sabe, é a síndrome do esgotamento profissional, também é chamada por esse nome. Então, é basicamente uma exaustão muito grande relacionada ao trabalho. Mas, apesar de ser relacionada ao trabalho, então a tarefas de trabalho, as tuas demandas, isso acaba indo para outras áreas da tua vida, né? Então, o burnout é algo muito difícil porque é uma fadiga extrema, é caracterizado por vários sintomas que eu vou falar aqui, as coisas que eu senti, mas basicamente tu não quer fazer nada relacionado ao trabalho. E aí, conforme vai piorando, muitas vezes isso vai indo para outras áreas da tua vida, né? Então, até depois fazendo terapia e tudo mais, a minha psicóloga me falou que o burnout é, na verdade, uma depressão relacionada ao trabalho causada por essa sobrecarga e tudo mais. Mas cada pessoa entra no burnout por um motivo diferente. Então, não existe assim uma regra, né, sobre como que acontece, mas a gente consegue identificar. E o burnout, né, não é um simples cansaço, é uma exaustão de fato em que tu não consegue fazer nada e precisa procurar ajuda para lidar com isso. Eu posso dizer que eu, infelizmente, demorei muito tempo para procurar ajuda porque eu não sabia o que estava acontecendo naquela época, eu não sabia pelo que eu estava passando e eu acabei procurando ajuda errada, digamos assim, porque o profissional que eu procurei, a abordagem que eu procurei não era a mais adequada para aquilo que eu estava passando no momento. Então, vou falar sobre isso depois também, mas o burnout, hoje, de acordo com estudos, ele tem 3 pilares, né, que formam ali esses sintomas do burnout. Então, o primeiro pilar é a despersonalização. Então, é aquele afastamento das pessoas do teu trabalho, é aquela ausência de sentimentos em relação ao teu trabalho. Então, em relação às pessoas com quem tu tá ali todos os dias, tu já não sente muita coisa, tu sente uma certa apatia, né, de fato, tu não sente mais nada em relação às coisas que tu fazia, ao teu próprio trabalho, né? Então acaba existindo uma certa insensibilidade em relação ao trabalho, em que tu pode até deixar de te reconhecer. Então tu não se sente mais quem tu realmente é, sabe? Aquela pessoa, aquela profissional que tu é, já não é mais a mesma. O segundo pilar é a exaustão emocional. Então tu não tem mais vontade de fazer as coisas do teu trabalho, tu se afasta do teu trabalho, fica evitando as tarefas, procrastinando e não quer fazer nem coisas pequenas relacionadas ao teu trabalho. Então, mesmo que tu goste daquilo que tu faz, existe assim uma perda de interesse pelas tuas atividades profissionais. E aí o terceiro pilar é a falta de realização profissional. Então, isso foi uma coisa que me bateu muito forte, né? Porque eu amo o que eu faço, eu sempre amei o que eu faço. E uma das primeiras coisas que apareceu pra mim foi essa ausência de realização fazendo aquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a me questionar, será que eu não gosto mais do que eu faço? Será que eu preciso mudar de trabalho? O que tá acontecendo? E na verdade isso tudo era exaustão, era cansaço. Então às vezes tu vai confundindo com outras coisas e por isso que fica tão difícil tu chegar numa conclusão, tu procurar ajuda, né? E por isso que eu decidi fazer esse vídeo para
clarear as coisas para vocês. Bom, e como que aconteceu o meu burnout? Como que ele começou? Qual que foi a origem dele? Para mim, o que aconteceu é que eu passei uma boa parte da minha vida profissional trabalhando muito, muito mesmo. Então, eu diria que meu burnout começou ali em 2021, de 2020 para 2021, digamos que eu estava plantando as sementinhas para que o burnout aparecesse depois, mas eu não sabia. Porém, eu trabalhava demais, eu trabalhava final de semana, eu trabalhava feriado, tinha dias que eu trabalhava até a hora de dormir e simplesmente não havia limites no meu trabalho. Então, quem trabalha por conta, quem trabalha home office, empreende, sabe como que é. Se deixar, a gente vai fazendo coisas e não acaba nunca. E os dois principais problemas que causaram isso foi, o primeiro, a minha ansiedade de querer sempre fazer as coisas e querer estar sempre adiantando. Sabe quando tu tem muita coisa pra fazer e aí tu pensa assim, mas eu só vou adiantar porque depois eu vou ficar tranquila? Então, eu estava constantemente fazendo isso, lá em 2021, 2020 mais ou menos. Eu sempre sentia que eu precisava adiantar as coisas. E isso, na verdade, era a minha ansiedade, que depois eu fui descobrir que era ansiedade, né? Que eu tenho ansiedade. Na época, eu acabava me sobrecarregando muito por conta disso. Eu tava sempre querendo adiantar, mas qual que é o problema? As tarefas nunca acabam. Então, se tu tá sempre querendo adiantar, tu nunca vai parar de adiantar coisas e tu vai estar sempre ocupada. Então, isso me sobrecarregava muito. E o segundo problema é que eu sou uma pessoa, eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa muito empolgada com as coisas e com as minhas ideias. Então, se eu tenho uma ideia, eu já quero sair correndo para executar. Isso pode ser uma coisa boa, mas também pode ser um grande problema, porque eu simplesmente lutava demais para colocar limites em mim mesma. Eu não sabia dizer não para mim mesma. Então eu tinha a ideia de criar um novo produto, eu já queria ir lá e fazer. Eu tinha uma ideia de alguma melhoria que eu precisava fazer na empresa, eu já queria ir lá e colocar em prática. Então eu estava sempre colocando muitas coisas para fazer, só que eu não analisava se de fato eu ia dar conta de fazer aquilo ali. E quando eu vi, eu tava cheia de coisas, cheia de demandas que eu mesma tinha criado e eu pensava que eu não conseguia sair daquilo ali. Eu pensava, agora eu tô fazendo tudo isso, então eu preciso terminar o que eu comecei, eu preciso continuar o que eu comecei. E aí vem um ponto importante, que como eu falei, cada pessoa, ela entra em burnout por um motivo diferente. Algumas pessoas entram em burnout porque elas trabalham em uma empresa que tem pouco funcionário para o trabalho a ser realizado, e aí elas acabam sobrecarregadas. Ou então, estão em um trabalho onde existe muita pressão e muita cobrança dos líderes. Ou é aquela pessoa que se cobra para ser produtivo o tempo inteiro e se culpa por descansar. Então, cada pessoa tem as suas particularidades, né? E eu, por exemplo, eu nunca senti culpa por descansar. Isso nunca foi um problema pra mim. Eu nunca fui aquela pessoa de, não, eu preciso estar sempre ocupada pra eu me sentir bem. Nada disso, pelo contrário. Naquela época, eu sentia muito essa falta de ter um tempo pra descansar. O que eu não notava é que eu tava querendo tanto, assim, fazer logo as coisas, que fui eu mesma que criei essa situação, sabe? Então, meu problema não era a culpa, mas sim essa pressa, essa ansiedade, essa impaciência de fazer tudo ao mesmo tempo. Enfim, quando eu vi, eu tava nessa situação que parecia sem saída, eu não conseguia diminuir as minhas demandas porque eu tava com vários projetos ao mesmo tempo, eu tinha minhas alunas para atender, eu tinha conteúdo para criar, depois eu já tinha uma equipe junto comigo e mesmo assim eu estava sobrecarregada. Então, como eu falei, não foi da noite pro dia que o burnout foi aparecendo, e aí a gente já pode entrar aqui nos sintomas, né? Como que o burnout se mostrou, digamos assim, na minha vida e na minha rotina. Eu me sentia sobrecarregada, mas eu aguentava o tranco, digamos assim, né? Porque por um tempo tu aguenta, mas chega uma hora que tu tá no teu limite e explode. Então, aos poucos, quando eu vi, eu já não tinha vontade de fazer mais nada. Eu acordava de manhã e eu não queria levantar da cama. Eu tava, assim, num estado em que eu levantava, assim, porque eu precisava, mas se me deixasse, eu ia ficar o dia inteiro assistindo vídeo no celular. E aí, com o passar do tempo, foi piorando. Eu percebia que eu tava muito sensível, então qualquer coisa, assim, me irritava muito, ou eu chorava, eu ficava, assim, eu estava à flor da pele, né? Eu diria que essa é a expressão mais adequada para expressar o que eu sentia. Eu estava com os nervos à flor da pele. Então, qualquer mínimo problema era o necessário, assim, era o suficiente para eu surtar, para eu ficar ansiosa, ficar irritada ou ficar chorando, né? Porque eu tava, assim, muito sobrecarregada. Então,
então era mais uma coisa para eu lidar. Eu já não sentia mais vontade e prazer de fazer aquilo que eu fazia. Então, por exemplo, eu amo gravar vídeos e eu parei de sentir prazer gravando vídeos, eu não tinha vontade de gravar. Tanto que eu dei uma pausa muito grande aqui no canal. Na época até me perguntaram sobre, eu falei que eu tava sobrecarregada, né? Não falei o quanto eu estava mal naquela época, porque era algo muito pessoal, né? Era algo que eu estava vivendo, então eu preferi guardar pra mim, pra depois compartilhar. Mas eu até parei com os vídeos, porque chegou num ponto, e foi ali que eu vi que as coisas estavam bem graves, em que eu me planejava, por exemplo, para gravar. Eu ficava com palpitação, eu ficava ansiosa porque eu precisava gravar, e eu, gente, ficava deitada na cama, assim, uma meia hora, uma hora às vezes, antes de gravar. Eu não conseguia levantar. Eu não conseguia, eu tava completamente paralisada. E aí, quando eu finalmente levantava, eu começava a chorar, assim, do nada, de tão cansada e sobrecarregada que eu me sentia. Eu começava a chorar e aí eu não conseguia gravar. E aí naqueles dias eu não gravava, né? Então outro dia eu ia lá e gravava quando eu tava um pouco melhor, porque uma coisa do burnout é que não é algo constante. São, assim, altos e baixos. Então eu tinha dias em que eu me sentia bem, que eram os dias em que eu gravava vídeo, que eu gravava stories, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo fingir, assim, se eu tô super mal, eu não consigo fazer isso. Então eu não me forçava nesses dias, mas eu tinha dias em que eu tava ok, e aí eu pensava que ia melhorar. Mas aí no outro dia eu tava lá no chão de novo. Então eu lembro assim que eu até escrevi, né? Eu escrevia na época e eu fiz uma página que eu escrevi o meu relato de burnout. Eu coloquei esse título assim. E eu escrevi ali, eu fui até ver antes de gravar esse vídeo, que naquele dia eu estava há 3 horas no computador, eu precisava responder um e-mail, tá? E eu tava há 3 horas agoniada, ansiosa, assistindo vídeos e tentando me distrair, procrastinando aquela tarefa de responder um e-mail, porque eu não conseguia. Responder um e-mail, gente, pra tu ver o quanto que não é assim um simples cansaço. É algo que te paralisa completamente, que tu fica muito sobrecarregada. E como eu falei, eu notei que cada vez mais ia piorando, sabe? Começou com coisas pequenas, depois, por exemplo, eu já não tinha mais vontade de levar adiante os projetos que eu tinha começado, né? Eu sou naturalmente uma pessoa muito enérgica e muito animada para as coisas, e eu tava completamente diferente. O Jimmy, que é meu noivo, né, ele falava assim pra mim que ele via que eu era outra pessoa, já não era mais aquela Mariana animada e motivada para fazer as coisas. Então eu não tinha vontade de fazer nada de trabalho, nada me animava, parecia que eu não gostava mais do que eu fazia, tanto que naquela época eu pensei, nossa, será que eu não devo mais fazer isso? Será que eu devo trocar de área? Será que o trabalho é o problema, né? Eu não sabia que era cansaço. E aí eu até procrastinava responder a equipe da VP na época, eu não queria ter contato com nada de trabalho, então qualquer coisinha assim já me deixava agoniada, me deixava ansiosa, e depois isso foi indo para outras áreas, foi indo para a área pessoal. Então eu marcava, por exemplo, de sair com uma amiga, eu ficava animada, daqui a pouco o ânimo já passava e eu não queria mais ir, mas eu ia da mesma forma, era bom quando eu ia, só que esse desânimo ele estava indo para várias coisas, e aí todo dia era essa sensação constante de apatia, de agonia por ter que trabalhar e de querer fugir disso. Todos os dias tinha algum momento em que eu deitava na cama e eu não queria mais sair. Então, às vezes, no meio do trabalho, eu largava o que eu tava fazendo, eu ia deitar na cama e eu ficava ali, completamente paralisada. Então foi muito, muito difícil pra mim na época, especialmente trabalhando com o que eu trabalho. Era muito difícil pra mim, me gerava muita culpa eu estar sentindo aquilo ali, porque eu não compartilhava sobre isso de fato, porque era muito difícil, né? Tinha até amigas minhas que não sabiam de toda a situação, porque eu não queria ficar enchendo elas de problemas e falando ali do que eu tava passando, né? E eu também pensava assim, nossa, mas eu tenho tantas coisas boas na minha vida, eu tenho um bom trabalho, eu amo o que eu faço, por que eu estou assim? Então essa culpa, ela é uma das coisas mais difíceis que aparece, e eu lembro que pra mim, assim, o sinal de alerta foi quando eu tive uma conversa com uma amiga minha, e eu falei pra essa amiga que eu achava que eu estava com depressão, e aquilo pra mim foi muito impactante, porque eu reconheci o quão mal eu de fato estava, e ainda eu não sabia que era um burnout, até que eu fui começar a pesquisar mais sobre, e aí eu fui entendendo o que podia estar acontecendo comigo, e como que eu passei a lidar, então, como que eu lidei com o burnout durante todo esse tempo, né? Eu diria que de fato, assim, foi esse ano que eu fiquei 100%, tá? De algo que começou a ser
plantado lá em 2020, 2021. Passou um bom tempo em que eu não sabia o que estava acontecendo, que eu não fui atrás de ajuda, que eu fiquei meio que procrastinando até isso, porque até procurar ajuda é difícil quando tu tá passando por uma fase assim. Mas esse ano, de fato, que eu posso dizer que agora eu estou 100%, que eu me curei do burnout, que eu me livrei disso e eu quero compartilhar. Então, como que foi lidar, né? Como eu falei, eu não sabia o que era logo de cara, mas teve várias coisas que eu fui fazendo e que depois até a minha psicóloga falou que foram ótimas estratégias, né, que eu tive naquela época para lidar com o burnout. Uma primeira coisa que eu fiz, que eu passei a fazer depois de um tempo, na verdade, foi manter hábitos que me faziam bem. Por quê? Quando tu tá mal, né, quando tu não tá bem mentalmente, a primeira tendência é abandonar atividade física, é começar a comer um monte de porcaria, dormir tarde, passar tempo demais no celular e assim por diante. E eu passei por várias fases assim nesse meio tempo, mas o que eu percebia é que aquilo me deixava ainda pior, aquilo me jogava ainda mais pro fundo do poço. Então eu pensei que eu precisava fazer um mínimo para manter a minha sanidade mental. Se eu já não estava bem em relação ao trabalho, se eu estava me sentindo sobrecarregada, eu precisava fazer coisas que me faziam bem, que iam me gerar ali dopamina, né, que iam fazer eu realmente pensar, eu fiz isso por mim, sabe? Então, eu mantive a atividade física, eu ia me arrastando, tá? Era muito difícil ir, tinha dias que eu não ia, mas eu fazia minha atividade física. Eu tentava me forçar ao máximo a manter os meus horários, né? A não dormir tarde demais, a não acordar tarde. Então, teve uma época até que eu flexibilizei assim os meus horários, né? Que eu acordava um pouco mais tarde, não tarde, mas acordava um pouquinho mais tarde para eu dormir mais mesmo e me recuperar. Eu sabia que eu precisava disso, eu sabia que eu precisava cuidar de mim, que eu não estava bem, né? Então não tinha por que eu ficar me cobrando para manter os meus hábitos lá em cima, para ter aquele desempenho de sempre, né? Então eu reconheci, ok, eu não tô bem, eu preciso cuidar de mim, então eu vou ser flexível, mas ao mesmo tempo eu vou tentar manter um mínimo ali de disciplina com essas coisas que me fazem bem para que eu me sinta melhor. A segunda coisa que eu fiz foi focar no essencial no meu trabalho. Então naquela época eu parei com o canal no YouTube, eu fiquei muitos meses sem produzir vídeos pro YouTube, aí eu voltei, depois eu dei uma outra pausa, porque quando eu pensava que eu tava bem para voltar, eu voltei e aí eu vi que eu não tava. Então eu dei mais uma pausa, eu diminuí a criação de conteúdo, eu deleguei bastante coisa, mas eu continuava com muitas coisas para fazer. Então eu fiz o que tava dentro das minhas possibilidades. Então, tendo uma empresa é diferente, né? Às vezes se tu tá num trabalho ali que tu consegue ter um atestado, né? Tem pessoas que conseguem um atestado e tirar um tempo fora do trabalho, às vezes uns 2 meses para se recuperar. Beleza, só que eu, né, tendo uma empresa, não tenho essa opção. Então, o que eu podia fazer, eu fiz, que foi tentar diminuir a minha carga de trabalho ao máximo. E junto disso, o que eu fiz? Eu abri mão de vários projetos, então teve coisas aí que estavam em andamento que eu deixei de lado, não fiz mais. Teve ideias de projetos que eu queria tirar do papel, não fiz também. Então eu comecei a abrir mão de tudo e focar no que de fato eu preciso fazer, né, no momento. Outra coisa que eu fiz foi mudar a minha forma de trabalhar. Então eu comecei a pensar melhor em processos da empresa, no nosso posicionamento também, a nossa comunicação, enfim, várias coisas envolvendo a empresa para que se tornasse algo mais sustentável, para que eu não ficasse mais sobrecarregada. Então isso me fez mudar até a forma que a gente faz lançamentos hoje, que a gente consegue fazer lançamentos muito mais leves e ainda assim ter resultados. Então isso já foi aos pouquinhos tirando aquela carga, né? Então eu sabia que eu tava numa situação ali em que eu precisava ao máximo diminuir a minha carga de trabalho para aí eu começar a me recuperar, né? Então, como eu falei, eram altos e baixos. Tinha dias que eu tava ok, tinha dias que eu tava bem mal, tinha dias que eu tava bem. Então a gente tem que ter paciência, porque a melhoria não acontece de uma hora para outra, mas é através de uma série de ações que a gente toma que ela começa a acontecer. Uma outra coisa que eu fiz foi buscar escapes para aquilo que eu estava sentindo. Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever e eu sempre gostei de escrever assim afirmações, fazer visualizações ou escrever como um diário mesmo. E nessa época eu intensifiquei ainda mais. Todos os dias eu escrevia sem falta sobre aquilo que eu estava sentindo. Então eu simplesmente sentava e desabafava, digamos assim, eu descrevia
tudo, eu colocava os meus pensamentos pra fora para que assim eu me sentisse um pouco mais leve. Então eu também tinha uma rede de apoio e isso foi algo muito importante assim para mim. Eu conversava com as minhas amigas, eu fui aos poucos falando para elas o que eu tava passando e eu recebi muito apoio delas. Eu falei com os meus pais, eu falei com a equipe da VP, todo mundo sabia o que eu tava passando, né? Não foi em nenhum momento algo que eu escondi. Então eu conversava com todo mundo, com o Jimmy, né? Principalmente ele foi a pessoa que estava ali 24 horas por dia comigo, do meu lado, segurando a minha mão e me ajudando quando eu não conseguia fazer alguma coisa. Então, ter esses escapes, essa rede de apoio, essa forma de tu realmente lidar com isso é muito importante. Então, tem pessoas, por exemplo, que gostam de pintar, que gostam de desenhar, que gostam de correr, nadar, cozinhar. Então, seja o que for, tu ter essas atividades que te fazem bem e que vão te ajudar de alguma forma é uma estratégia muito válida também para lidar com o burnout. E já junto disso, outra coisa que eu fiz que depois eu fui descobrir que é uma estratégia muito utilizada na terapia cognitivo-comportamental é que se chama ativação comportamental, mas eu não coloquei nome nenhum, né? Eu só fazia. Mas basicamente eu me obrigava, digamos assim, a fazer coisas que me faziam bem, mesmo que eu não tivesse vontade. Então, quando tu tá passando por um burnout, como eu falei, tu sente uma apatia muito grande. Então, tu muitas vezes não sente prazer em fazer coisas que antes te faziam bem. Tu gostava de ler, tu não tem vontade de ler. Tu gosta de assistir série, tu assiste série e não sente assim nada, né? Não sente muita coisa. Tu gosta de sair com seus amigos, tu sai e é a mesma coisa que se não tivesse saído. De tão complicado que tá toda essa questão emocional, né? E o que eu fiz? Eu passei a me obrigar a fazer as coisas que eu gostava, mesmo que eu não estivesse afim. Então, mesmo que eu não estivesse afim, eu ia na academia. Mesmo que eu não estivesse afim, eu saía com as minhas amigas, eu ia tomar sol. Isso assim, ó, gente, entrar em contato com a natureza foi muito importante. Parece uma coisa boba, uma coisa simples, mas me ajudou muito também. Então, eu comecei a fazer várias coisas fora do meu trabalho e aos pouquinhos eu fui de novo voltando a sentir prazer e alegria nessas coisas que estavam meio apagadas, digamos assim. E aí, nessa época, outra coisa que eu fiz foi, eu tirei total mesmo o foco do meu trabalho e eu coloquei o foco na minha vida pessoal. Eu vi que eu precisava fazer alguma coisa por mim. Eu vi que eu não estava numa boa fase, então de que adiantava eu continuar me dedicando tanto aos meus projetos e tudo mais? Eu decidi cuidar de mim. Então foi uma fase em que eu coloquei assim limite, sabe? Eu parei de trabalhar final de semana, eu parei de querer adiantar as minhas coisas, porque eu entendi que isso nunca ia acabar. Eu simplesmente, às vezes, eu avisava a equipe, pessoal, de tal a tal dia eu vou me desligar, né? Não é pra mandar mensagem nem nada. E aí eles já aproveitavam e davam uma descansada também. Então eu fui fazendo essas coisas e priorizei o meu pessoal e não o profissional. É claro que isso teve um impacto na vida profissional, teve um impacto na empresa, mas foi necessário. Eu não me arrependo nem um pouco, não me questionei nem um pouco, porque eu sabia que era daquilo ali que eu precisava. Então, se tu tá passando por um momento assim, tu tem que rever as tuas prioridades e notar que nesse momento você precisa ser a sua maior prioridade e não o seu trabalho. E por fim, outra coisa que eu fiz foi terapia. Eu falei lá no início, né, que é muito importante procurar ajuda e muitas vezes, quando tu tá passando por um burnout, é necessário tomar medicação. Eu não tomei medicação. Olhando pra trás hoje, talvez eu teria feito diferente se na época eu tivesse tido mais consciência, se eu tivesse ido atrás de mais ajuda, porque a ajuda que eu procurei não foi a melhor. Hoje eu sei que a melhor abordagem para quem tá passando por burnout, para quem tem ansiedade, depressão, é a terapia cognitivo-comportamental. Na época eu fazia terapia com um psicólogo que também era psicanalista, e essa é uma abordagem muito boa para se autoconhecer. Eu me autoconheci muito fazendo esse tipo de terapia, mas eu não tinha tantas coisas práticas para fazer no meu dia a dia para de fato conseguir lidar com o burnout. E aí chegou um ponto, né, em que apesar de eu ter consciência sobre isso, de eu entender várias coisas, eu até cheguei e falei pro Jimmy, olha, essa terapia não tá me ajudando, eu não preciso mais dessa terapia, eu preciso de mudanças na minha vida e na minha rotina. Não é simplesmente eu me autoconhecer ali que vai mudar a minha rotina sobrecarregada. Então, na época, eu parei a terapia que eu tava fazendo com esse profissional, porque não tava me ajudando nesse sentido, e aí eu decidi seguir sozinha mesmo, porque eu não sabia mesmo naquela época que o problema estava na abordagem, né? Então, eu não tinha tanto conhecimento sobre isso. Eu acho que é importante até mencionar
adicionar isso aqui para caso tu esteja, né, procurando um profissional, é importante buscar a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que vai te ajudar a trabalhar os teus pensamentos e os teus comportamentos para que tu consiga lidar de forma mais prática com isso. Então, a terapia me ajudou ali um pouco em algumas questões, mas na prática foi mais as coisas que eu estava fazendo, né? E aí só mais tarde que eu fui de fato fazer terapia com abordagem cognitivo-comportamental, e aí várias coisas que eu estava fazendo eram técnicas, né, da TCC mesmo, e eu fiquei muito feliz em saber disso porque me ajudaram, mas aí eu trabalhei várias outras coisas e consegui de fato concluir, né, e passar pelo burnout. E fazendo todas essas coisas que eu falei, como que foi esse processo de recuperação? A principal coisa que eu aprendi ao longo desse processo de vencer o burnout é que ele é muito de altos e baixos. Então, conforme eu fui diminuindo as minhas demandas, conforme eu fui delegando algumas coisas e fui de fato desacelerando, eu ia notando melhoras, sabe? Pequenas melhoras. Então, por exemplo, eu precisava gravar alguma coisa e eu já não me sentia tão ansiosa. Eu precisava responder um e-mail e eu já conseguia responder sem procrastinar. Eu tinha mais vontade de ir na academia, por exemplo, e assim por diante. Só que aí eu tinha um dia em que eu tava assim, me sentindo melhor. E aí eu pensava, nossa, será que tá passando? E aí no outro dia, pá, eu tava bem mal de novo. Tava bem ansiosa, tava nervosa, sobrecarregada. Então era literalmente assim, altos e baixos, uma montanha-russa constante. Não tinha assim, não foi um processo bem gradual, sabe? De melhora, 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 melhora. Não foi assim, tá? Então se tu tá passando por isso, eu acho que é até importante falar sobre, porque na época eu não encontrei ninguém falando sobre isso, foi algo que eu observei. O processo melhorou um pouquinho, caiu. Melhorou mais um pouquinho, caiu. Aí melhorou, caiu e assim vai indo, tá? Então, ter essa paciência é muito importante para que tu não fique se cobrando para só ir num processo de melhora sem ter altos e baixos, né? Então, tu não fica se culpando. Tu entende que, ok, hoje eu não tô tendo um dia bom, mas amanhã pode ser melhor e assim por diante. Então, esses dias em que eu não estava legal, eu me acolhia, sabe? Eu entendia que eu não estava num bom dia, eu não ficava me forçando para ter um baita desempenho, para ser super produtiva, para estar motivada, nada disso. Eu entendia, eu aceitava que eu estava realmente passando por uma fase difícil e nos dias que eu estava bem, eu aproveitava, eu fazia o que eu conseguia e tudo mais. E aí, aos pouquinhos, eu ia vendo pequenas melhoras, pequenos avanços, sabe? Eu notava que eu estava diferente, que eu estava de novo me empolgando com coisas que antes eu não me empolgava mais. E um cuidado muito grande que eu precisei ter é que eu fui notando que às vezes eu já estava prestes a me sobrecarregar de novo e aquela sensação voltava. Então, às vezes eu pensava que eu estava melhor e aí eu já queria pegar e colocar alguma coisa para fazer, só que aí eu ia fazer e depois eu me sentia completamente drenada e parecia que eu tinha regredido, sabe? Então, eu fui notando muito esses sinais, fui aprendendo a ouvir o meu corpo, ouvir a minha mente, para que eu não me colocasse nessa posição de me sobrecarregar de novo. Então, foi uma fase em que eu passei a fazer menos coisas, em que eu desacelerei muito, em que eu me cobrei muito menos, né, que eu realmente me acolhi. Eu me acolhi assim como eu acolheria caso fosse uma amiga que estivesse passando por isso, né? Então não adianta a gente ficar reforçando essa culpa, ficar se cobrando para ter uma super produtividade, um super foco, nem nada disso. Então, na época o meu foco caiu também, eu não conseguia muito fazer as minhas tarefas, mas eu fui assim levando um dia por vez. Eu acho que isso foi assim uma das atitudes mais importantes que eu tomei, foi a de parar de olhar tanto para os próximos dias, ou próximas semanas, ou próximos meses e olhar apenas para aquele dia. Então, uma coisa que eu comecei a fazer também, que eu até esqueci de mencionar, é que às vezes, em vez de fazer o meu planejamento do dia inteiro, eu anotava tipo uma coisa que eu tinha que fazer. E aí eu focava naquilo ali e depois que eu terminava essa tarefa, aí eu anotava a próxima e assim por diante. Então, assim eu me sentia mais tranquila, sabe? Eu não olhava pro meu planner com aquele monte de coisas para fazer. Era uma medida realmente de proteção para mim mesma, né? Então eu colocava uma tarefa por vez e assim eu não me sentia tão ansiosa e tão sobrecarregada. E aí eu olhava só para aquela tarefa e conseguir fazer aquilo ali já me dava uma sensação boa. Então esse processo de recuperação foi assim, foi bem aos pouquinhos, foi bem gradual, com altos e baixos, sem tentar me cobrar, sem tentar me culpar e sem tentar
assim estimar quando que eu estaria bem. Então não tem isso assim, vou estar bem em meio ano. Eu não sabia, né? Então eu podia só levar um dia por vez, ir com calma e ir respeitando esse processo de melhoria. E aí, como eu falei, com o tempo, pequenas coisas foram dando sinais, assim, de que eu tava me sentindo melhor, sabe? Então, por exemplo, eu lembro que por muito tempo eu não andava mais motivada para fazer academia. E aí eu comecei a sentir vontade de fazer academia. Aquilo foi tão simbólico para mim, assim, parecia uma coisa tão pequena, mas eu já tava, né, sentindo de novo aquele prazer que eu não sentia mais nas coisas, né? Outra coisa que aconteceu foi que eu comecei a me empolgar para tirar projetos da empresa do papel, dessa vez de forma bem mais leve, bem mais tranquila, mas eu senti de novo aquela empolgação e eu notei que o problema não era o meu trabalho, não é que eu não gostava mais do que eu fazia, era só cansaço, era só exaustão. Aos poucos também eu fui de novo me reaproximando das pessoas, né, sentindo mais vontade de interagir com outras pessoas, de sair. Eu já notei que não era tão frequente eu ficar deitando na cama, né, que nem eu falei, às vezes chegava no meio do trabalho, eu ia lá e deitava na cama. Aos poucos, fui parando de fazer isso, né? Então foi diminuindo a frequência até que eu parei de fazer isso. Eu acordava mais motivada. Enfim, foi uma soma de coisas assim que eu fui vendo essa melhora. Até assim o ponto, né, que nem eu falei, que eu cheguei esse ano de eu olhar pra mim e eu me reconhecer de novo, de eu olhar pra mim e pensar: essa é a Mariana que eu conheço, a Mariana que é motivada, que é enérgica, mas que hoje tem muito mais consciência da rotina que precisa ter, daquilo que faz bem pra ela, dos limites dela. Então existe assim essa nova Mariana depois de ter passado por esse processo. Eu posso dizer então que o meu burnout ele começou a ser plantado em 2020, ele estourou em 2021, se intensificou cada vez mais assim até 2022, que foi quando eu comecei de fato a melhorar, né, para em 2023 eu conseguir estar 100%. E sim, gente, é muito tempo, e quando eu pesquisava sobre o tempo para se recuperar de um burnout, nunca tinha assim um dado sólido, porque varia muito de pessoa para pessoa, do que tu faz, de quando tu busca ajuda e dos fatores, né, que estão de fato causando, engatilhando esse burnout. Mas o importante é que agora passou. E o que eu faria de diferente olhando para trás hoje com relação à forma como eu lidei? Em primeiro lugar, eu teria procurado ajuda antes. Eu acho que eu demorei muito tempo para procurar ajuda por não ter tanta clareza sobre o que estava acontecendo. Uma coisa que eu tenho hipotireoidismo, né, problema na tireoide, e os sintomas são muito parecidos. O hipotireoidismo, ele causa esse desânimo, né, essa falta de vontade de fazer as coisas, apatia, fadiga e tudo mais. Então eu achava que era problema na minha tireoide, eu não sabia que era um burnout, né? Então eu teria procurado ajuda antes, porque certamente eu não teria levado tanto tempo para superar como eu levei. Então, se tu tá passando por isso, procure ajuda, não tenha vergonha, não tenha medo. Se precisar de medicação, siga as orientações do profissional que tá te acompanhando, né, se tu confia nele, porque a gente precisa cuidar de si, cuidar da sua saúde mental é muito importante. E a segunda coisa que eu teria feito é filtrar melhor os meus projetos. Eu teria aberto mão de mais coisas antes, sabe? Eu não teria esperado tanto ou chegar nesse ponto de estar super sobrecarregada para aí sim ver que eu precisava mudar a minha rotina e a minha forma de trabalhar. Bom, e agora passando para a quinta parte desse vídeo, que são ações atuais que eu tenho na minha rotina para não ter outro burnout. Como eu falei, foi a coisa mais difícil que eu passei na minha vida. Eu não desejo isso para ninguém e eu nunca mais quero passar por isso. Então, ter passado por um burnout, eu diria assim, ó, que tem uma Mariana antes do burnout, uma Mariana durante e uma Mariana após, né? Antes eu era aquela que não sabia dizer não pra mim mesma, que acabava me sobrecarregando porque não tinha paciência pra fazer as coisas. Durante eu era aquela Mariana que achava que não tinha saída, que tava ansiosa numa situação muito difícil e que não via, né, como sair dela. E hoje eu sou uma Mariana muito mais leve, muito mais tranquila, que de fato consegue ser produtiva sem se sobrecarregar. E hoje, assim, eu sempre compartilho, né, que eu consigo equilibrar bem as áreas da minha vida. Eu trabalho, eu tiro meus projetos do papel, mas eu não abro mão de descansar, de assistir a minha série. Eu não trabalho jamais até a hora de dormir. Final de semana agora é uma coisa esporádica que acontece ocasionalmente. Então, eu mudei completamente a minha rotina por conta do que aconteceu. E até foi isso, né, depois de mudar a minha rotina, que me fez criar a Organizada com Leveza, porque
eu tendo passado por isso, eu encaro assim como um papel que eu tenho de ajudar outras pessoas e mostrar para outras pessoas que ser produtiva não precisa ter a ver com sobrecarga, que a gente pode sim ter uma rotina produtiva, tirar os nossos objetivos do papel e ser organizado de forma leve. Então, a origem de tudo foi ter passado por isso. Indo então para coisas que eu faço hoje para evitar um burnout. Primeiro de tudo, hoje eu priorizo a minha saúde e o meu bem-estar acima de qualquer coisa. Então, todas as decisões que eu vou tomar, seja de um projeto, seja de um lançamento, de um novo produto, de um convite que eu vou aceitar, eu sempre vou avaliar. Isso vai afetar de alguma forma a minha saúde e o meu bem-estar? Eu consigo realmente encaixar isso na minha vida sem me prejudicar e sem me sobrecarregar? Então, eu priorizo isso porque eu sei agora o quanto isso é importante. Sem saúde, a gente não é nada, sem saúde física e sem saúde mental. Então, isso pra mim é prioridade. Eu não vou sacrificar a minha saúde em prol de ganhos financeiros, em prol de sucesso profissional. Eu quero conseguir conciliar as duas coisas. Eu não preciso abrir mão de um para ter o outro. A segunda coisa é que eu não abro mão do meu autocuidado e eu tiro tempo para isso. Então, vocês que me acompanham lá no Instagram me veem, né, que eu sempre todo dia eu vou na academia, mesmo que eu tenha muitas coisas para fazer, eu tiro tempo para fazer meu skincare, eu tiro tempo para sair com as minhas amigas. Então, por exemplo, semana passada, agora a gente tá no lançamento, né, do Organizada com Leveza, e assim, ó, naquela época, 2020, 2021, eu jamais faria outra coisa que não fosse trabalhar e fazer um monte de coisas na semana de lançamento. Hoje, tendo mudado não só a minha forma de pensar em relação a isso, mas as nossas estratégias como empresa, semana passada a gente estava visitando a nossa família, eu vi várias amigas, eu tirei muito tempo assim para não trabalhar realmente, sendo que a gente estava prestes a fazer um lançamento. Então, é uma vida completamente diferente da que eu tinha antes, porque hoje eu priorizo isso. A terceira coisa que eu faço é que hoje eu tenho limites dentro da minha rotina. Então eu tenho limite de horário para trabalhar, eu não fico trabalhando até a hora de dormir. Eu tenho limite do tipo, trabalhei esse sábado, no outro eu não vou trabalhar, ou no domingo eu vou descansar. A não ser em raras exceções, né? Porque eu nunca posso dizer nunca, mas às vezes acaba acontecendo, só que já não é mais a regra, né? É a exceção. Quarta coisa que eu faço é que eu parei de querer adiantar tudo. Eu entendi que não existe uma forma de estar sempre adiantando todas as tarefas, tudo que tem para fazer. Então eu aceito os limites daquilo que eu consigo fazer e eu não fico mais agoniada pensando que eu preciso adiantar, sabe? Se eu vejo alguma coisa ali que eu não consegui fazer, tudo bem, eu faço amanhã, eu faço na próxima semana, sabe? A nossa forma de enxergar as coisas é o que muda tudo. Então, assim eu consigo me sentir muito mais leve e observar quais que são os meus limites também. Quinta coisa é que eu aprendi a reconhecer os sinais do meu corpo e respeitar os limites dele. Então, eu sei hoje reconhecer quando eu tô precisando de uma pausa. Eu sei reconhecer no momento em que eu não consigo fazer uma tarefa, por exemplo, que eu tô tentando e não consigo, que talvez eu só preciso de um descanso, eu só preciso de uma pausa. Então antes eu meio que ia assim, né, testando os limites, indo até onde dava, e hoje eu já não faço mais isso. Eu ouço o meu corpo, tanto fisicamente quanto mentalmente, e isso me ajudou também a não ficar mais no limite, mas sim, né, antes dele, para não chegar nesse ponto. E a sexta coisa que eu faço é ter pausas mais frequentes. Então, naquela época, eu passei muito tempo sem tirar férias, gente. Não existia férias na minha vida, não existia. Eu tava sempre com aquela mentalidade de que não, eu sou empreendedora, eu trabalho com redes sociais, então as coisas estão sempre acontecendo, as pessoas estão sempre ali, então eu não posso tirar folga. Gente, acabei com essa forma de pensar, tá? Final do ano, por exemplo, a gente tirou a equipe inteira, falei pra todo mundo, gente, vamos tirar uma folga aí, acho que a gente tirou 2 ou 3 semanas, todo mundo parou na VP, todo mundo parou. Por quê? Porque a gente precisa descansar. Então eu não postei story, não fiz nada. Parei mesmo. E a gente tira também ao longo do ano mais pausas para visitar nossa família, para ver os nossos amigos, pra gente mesmo, né? Pra eu e o Jimmy fazer um passeio em casal. Então a gente prioriza isso muito mais hoje, em vez de estar sempre com aquela coisa de eu tenho que estar presente, eu tenho que estar postando, etc. Então eu mudei a minha forma de encarar isso. E como eu falei, essa é a minha experiência, é a minha vivência. Eu sei que tudo muda muito, né? Se tu é CLT, se tu é empreendedora, se tu tem equipe, não tem equipe, enfim, mas foi essa a forma que eu lidei. E o recado, assim, final que eu quero deixar é que se tu tá
passando por isso, eu sei que é difícil, eu sei que tem pessoas que não entendem, eu sei que é solitário, porque só tu sabe o que tu tá passando, né? Mas é possível sair dessa. Eu tô aqui justamente para te mostrar que eu passei por isso, eu consegui sair disso, né? Eu não tinha opção de me demitir, de parar de trabalhar, mas ainda assim eu consegui. Não foi fácil, não foi da noite pro dia, demorou muito tempo, mas lembra que há um caminho, há uma saída, procura ajuda, faz tudo aquilo que tu puder, que estiver ao teu alcance, para que tu possa se priorizar e cuidar de ti, e com certeza tu vai vencer o burnout. E se tu não passou por isso, já fica aqui o meu recado, não deixe jamais chegar a esse ponto de tu se sobrecarregar até não aguentar mais, tá? Então se tu percebe que tu já tá indo por esse caminho, tu tá sempre trabalhando, sempre pensando em trabalho, né? Já acorda e dorme pensando em trabalho, tá sempre fazendo alguma coisa, já acende um sinal de alerta que é a hora de recuar, de dar alguns passos para trás, para que tu não precise depois tentar remediar, né? É muito mais fácil a gente prevenir do que a gente ter que remediar depois. Então, o que eu quero dizer, assim, para todo mundo que tá assistindo esse vídeo, é que é possível a gente tirar os nossos objetivos do papel de forma leve, sem se sobrecarregar. Eu demorei para enxergar isso, eu demorei para conseguir ter mais paciência e mais calma na hora de fazer as coisas. E, enfim, né? São muitas questões, mas eu espero que esse vídeo tenha te trazido clareza, tenha te trazido consciência sobre esse tópico que é tão importante e encaminha ele para outras pessoas que talvez estão passando por isso, para que possa ajudar elas também. Bom, e depois de ter aqui aberto meu coração e compartilhado sobre essa fase que foi bem difícil para mim, mas que passou, que foi uma fase, e hoje é tão bom estar aqui falando isso para vocês, sabendo que passou, porque na época parecia que nunca ia passar, né? Parecia que a minha rotina ia ser assim, mas eu sabia que um dia eu ia voltar e fazer esse vídeo aqui, compartilhar a minha experiência para ajudar outras pessoas. Então agora eu quero que tu comente aqui embaixo se tu já passou por isso, se tu já sabia o que era burnout e tudo mais, então vamos trocar aqui nos comentários. Te agradeço por ter assistido, espero que tu tenha gostado, que tenha te ajudado, não esquece de se inscrever aqui no canal e de me acompanhar lá no Instagram também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.